essa igreja do sono da indolência. Para quê, pastor? Para a gente não parar, para a gente não cair, para a gente não desistir. Levanta a mão agora, para a gente continuar, para a gente orar, para a gente jejuar. Isso tudo que Deus faz com a igreja é despertamento. Quem concorda? Dá uma rajada no fim ao céu. Um minuto, rapaz, dá no Cristo, abandonado. Ai, que amarrai, levanta a mão, recebe despertamento hoje. Aí no versículo 3 ele fala assim, ó, e tenho por justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, despertai-vos com a demonstração. Olha aí, enquanto eu estiver aqui, vou despertar cada um de vocês. Levanta a mão e diga agora. Quando eu estiver nesse tabernáculo, vou despertar cada um de vocês.